Oi, pessoal. Boa noite, boa noite. Aqui Davi Arari, do canal Odonto Money, mais uma vez trazendo para você alguma coisa que possa ser útil para o seu consultório. Se você está querendo fazer com que o seu consultório evolua cada vez mais, acompanhe a gente aqui no canal. Eu quero dar boa noite para quem já está aí. Hoje a gente está fazendo uma prática um pouco diferente, usando um recurso aqui do YouTube que é bem interessante, que é a chamada estreia, e esse vídeo ele está gravado, e ao mesmo tempo eu estou online no chat. Então, se você tiver aí alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa fazer ou esclarecer enquanto a gente está fazendo a apresentação, então fica aí comigo. Hoje a gente vai estar falando sobre um assunto interessante dentro do canal Odonto Money, dentro dessa proposta de fazer com que você possa desenvolver o seu lado técnico na odontologia e também o seu lado não técnico, a parte tecnológica, tirando a bunda do mocho. Hoje a gente está com a bunda no mocho no sentido de fazer com que a gente tenha uma possibilidade de estar junto com o nosso paciente que já tem implantes instalados e que, de certa forma, como eu costumo dizer, caiu de paraquedas no nosso consultório. Como fazer com que aquele paciente que você não fez parte do planejamento, não executou os implantes e, de repente, ele vem te procurar para você reabilitar aqueles implantes, fazer com que aqueles implantes já instalados possam ser restaurados com as próteses sobre implantes, que é o assunto meu preferido da parte técnica odontológica, que é a prótese sobre implante, a reabilitação e a implantodontia, que a gente conjuga aqui com o Odonto Money. Como é que a gente pode fazer com que esse paciente ele permaneça dentro do seu consultório e você não precisa encaminhá-lo para outro dentista, para um colega, porque você se sentiria um pouco mais limitado na parte técnica de como você poderia ter isso como a sua prática no dia a dia. Então, hoje a gente vai falar sobre uma parte técnica que a gente pode considerar como é que a gente faz para poder atender um paciente de implantes que já chega ao nosso consultório com esses implantes instalados e você precisa saber restaurar. Como é que a gente faz, por exemplo, uma outra situação parecida em que esse paciente já tem implantes instalados há algum tempo, fez a sua restauração sobre implantes também há algum tempo e agora deseja fazer a troca desse trabalho, que deseja fazer a substituição porque simplesmente ele não está funcionando mais, ele envelheceu, o paciente não tem mais o dentista que reabilitou, então com isso a gente fica, né, às vezes o paciente fica na mão e ele procura a gente para poder reabilitar. Isso é muito comum de acontecer. Comenta aqui se já aconteceu isso com você, porque isso vai ser muito interessante da gente poder trocar um pouco de experiências. É claro que isso já aconteceu comigo, quem já tem um pouco mais de tempo de estrada na implantodontia provavelmente também, e eu quero ter a contribuição de quem já está nesse passo aí da profissão há algum tempo e que gostaria de trocar experiências, fazer com que a gente possa crescer um pouco mais aqui dentro dessa colocação, dessa palestrinha que eu vou dar para vocês agora, uma conversa, né, que a gente vai fazer agora. Então, quem estiver aqui online, e se você estiver no replay dessa apresentação, clica aí na inscrição do canal, clica no like, no gostei, e também clica no sininho para você poder receber as notificações dos vídeos novos que a gente vai apresentar aqui ao longo do tempo no canal Odonto Money, para o YouTube considerar que a gente está relevante para ele, para o Google, e com isso a gente poder desenvolver e compartilhar ainda mais o conhecimento que a gente tem, dos convidados que a gente venha a trazer, que está me dando muito prazer fazer isso, e eu quero que você participe também, compartilhando com seus amigos, ok? Então vamos lá, vamos começar com a seguinte colocação. Como é que a gente faz quando essas coisas acontecem? O paciente chega no consultório com implantes instalados, independente da situação dele, ele já tem implantes instalados, ele chega para você, doutor, eu quero reabilitar esses implantes, eu quero fazer meus dentes, né, como ele às vezes pode falar, e eu quero que o senhor, o dentista, a senhora, possam reabilitar esses implantes. Como é que a gente vai fazer? Bom, esse tipo de colocação complementa um pouco o que a gente deixou disponível na live de algumas semanas atrás, quando a gente falou sobre a parte mais importante dos implantes. Então, se você não assistiu e quiser assistir, eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder estar lá e assistir também, porque foi uma live bem legal. Então, eu vou deixar o link por aqui também.
Então, a gente discutiu sobre a parte mais importante do implante. E nesse sentido, da parte protética, na parte clínica, a parte mais importante que a gente vê nos implantes hoje é a plataforma do implante, é aquilo que vai fazer a comunicação do implante com o meio externo oral. E a partir do momento em que o paciente cai de paraquedas no nosso consultório, não tem, e a gente está aqui pensando na pior hipótese, ou a hipótese mais difícil, numa situação dessas, o paciente não possui qualquer identificação desses implantes, ele não tem um mapa, um relatório do dentista que operou, e com isso a gente fica sem chão, a gente fica sem informação importante. Conjugado a isso, muitas vezes o paciente pode trazer uma radiografia, ou você pode fazer a radiografia desse paciente naquele momento, e ainda assim fica difícil de identificar. Como é que a gente vai fazer para poder identificar esses implantes? Então, acompanha que a gente vai seguindo ao longo dessa apresentação. Como eu disse, eu estou online, porém, num sentido diferente. Eu estou no chat online e vou conversar com você se você tiver alguma coisa, algum comentário, alguma pergunta para fazer. Então, eu normalmente eu faço a seguinte colocação nessas situações de paciente cair de paraquedas com implante, né? Que existem basicamente 3 tipos de dentistas que vão atuar para esse paciente que está ali. Quais são esses 3 tipos? O primeiro tipo seria aquele que conhece muito o implante, tem uma grande e vasta experiência com a implantodontia, com a reabilitação oral sobre implante, e que, ao se deparar com aquele paciente, ele sabe exatamente o que ele vai fazer. Como é que ele vai agir para poder, naquele primeiro momento, no aspecto técnico, não no aspecto de orçamento, de planejamento financeiro daquele tratamento, mas no aspecto técnico, a gente sabe que, a partir do momento que o paciente se apresenta e você tem um bom arsenal clínico de componentes e peças para poder executar o caso, e você também ter uma cultura geral muito vasta em relação às superfícies e às plataformas de implantes, fica muito mais fácil da gente poder executar tecnicamente aquele caso ali naquele momento, aquele exato momento que o paciente abriu a boca e mostrou seus implantes. Esse é um tipo de dentista mais específico. Eu quase posso me colocar nessa categoria. Eu trabalho com implantes há mais de 30 anos e eu tenho uma certa experiência em relação a esse tipo de comportamento. Porém, claro que é óbvio que a gente tenha toda a estrada percorrida, mas ao mesmo tempo, naquela época, ou numa época mais recente, o número e a variedade de implantes no mercado era muito menor. A variedade deles, para a gente poder fazer ou ter a cultura geral em relação aos implantes, era completamente diferente de hoje. Hoje a gente tem uma vastíssima quantidade e variedade de plataformas de implantes, né? E que fazem essas plataformas fazem com que a gente eventualmente se confunda muito com tudo aquilo que aparece para a gente. Como é que a gente vai saber de todos os implantes? É impossível a gente saber ou conhecer todos os implantes olhando meramente de uma forma clínica para eles. Então, isso também a gente vai considerar para esse tipo de dentista que eu vou chamar de expert naquele assunto. Quando isso acontece, ou o dentista já é um expert, ou ele já tem um arsenal bem completo, o que acontece? Ele tem a possibilidade de pedir para a sua secretária os componentes, ou sua atendente, ou sua auxiliar, os componentes protéticos que vão permitir com que ele faça o primeiro passo protético de reabilitação daquele caso. Qual seria esse? A gente tem um implante colocado, a gente tem o primeiro arsenal básico para a gente poder tecnicamente executar o caso, seriam os componentes de moldagem. Então, esses componentes de moldagem fazem com que a gente tenha... Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui um instante. Então, a partir do momento que a gente conhece o nosso paciente e tem a destreza, né, tem a possibilidade de executar o trabalho, a primeira fase, como eu disse, a primeira fase protética, a gente vai fazer uma breve anamnese e análise do paciente, né, conversando com ele, e depois que ele está sentado na cadeira de atendimento, a gente vai examiná-lo
e, dentre outras coisas, ele vai precisar identificar aqueles implantes. Como eu disse, ele já conhece bastante coisa, né? Esse dentista, vamos considerar que ele é um dentista aqui. Como eu disse, ele já é um expert, ele vai simplesmente fazer isso através da observação clínica dos implantes e reconhecendo esses componentes, esses implantes que estão instalados. E, com sorte, como eu disse antes, o paciente já traz consigo um relatório cirúrgico com todas as características desses implantes, a marca, o comprimento, a largura, e isso é realmente uma grande sorte, quando o cirurgião usa como regra entregar para o paciente esse tipo de informação para que ele possa eventualmente estar reabilitando esses implantes com outro profissional. Então, depois de uma breve entrevista, né, a anamnese do paciente que chegou ali a primeira vez, o dentista senta o paciente na cadeira de atendimento e vai fazer os exames. Então, dentre outras coisas, ele vai precisar identificar, primeiro de tudo, se ele tem os componentes, ele precisa saber se os componentes são adequados àqueles implantes. Então, partindo do princípio de que a parte mais importante do implante nesse momento, na fase clínica, é a sua plataforma, é o topo, é a plataforma do implante que está fazendo a comunicação com o meio externo oral, ele vai precisar identificar esses implantes de alguma forma. Então, ele faz isso simplesmente olhando para os implantes, né, examinando, vendo aquilo que está acontecendo ali. Provavelmente os implantes vão estar instalados com algum tipo de cicatrizador, parafuso de cobertura, e com isso a gente vai começar o processo de identificação que mais tarde eu vou dar com mais detalhes. Ou, com sorte, o paciente também ele traz um relatório cirúrgico mandado pelo cirurgião que operou, na eventualidade desse paciente precisar de um outro profissional para fazer a reabilitação. Isso é muito bom, é uma sorte que esse dentista reabilitador pode ter, e esse eu estou chamando, como eu disse, o primeiro tipo de dentista, o dentista ou profissional que tem expertise em implantodontia e sabe reabilitar os pacientes, conhece, tem uma cultura geral sobre isso. Então, com sorte, ele tem também um relatório cirúrgico com todas essas características dos implantes, a marca, o comprimento, a largura, etc. E aí ele vai falar um grande oba, né? Mas às vezes também ele precisa de ajuda de radiografias, que pode ser que o paciente já tenha trazido, ou então você vai fazer aquelas radiografias para poder fazer essa identificação e com isso começar a chegar um pouco mais perto da condição atual dos implantes instalados e saber se efetivamente você vai poder reabilitá-los. Então, tudo ok em relação a essa identificação dos implantes. Esse dentista, que é o expert, ele vai pedir para a secretária, para a atendente, preparar a bandeja com todo o seu kit de prótese sobre implante, dando início ao trabalho protético. Então, do ponto de vista meramente técnico, né, e sem considerar ainda questões de orçamento que você possa dar para ele, esse dentista já tem ou já pode realizar a moldagem do caso. Devidamente municiado, ele vai estar já com os transferentes de moldagem e os análogos dos implantes ou dos pilares protéticos que eventualmente estejam sobre aqueles implantes. Então, com tudo isso, ele faz com que facilite o processo na primeira consulta de atendimento, a primeira consulta que eu vou chamar de primeira consulta protética. A partir daí, ele manda ou o molde ou o modelo de trabalho ao laboratório, porque ele já sabe o que vai encomendar do seu técnico na etapa seguinte. Então, a partir do momento que isso acontece, a gente tem a possibilidade de aplicar e referendar um orçamento, né, um plano de tratamento mais real para o paciente, e com isso a gente dá andamento para o trabalho. Agora, como eu já comentei, eu trabalho com implantes há mais de 30 anos. E com raras exceções, essa rotina que eu acabei de narrar sobre o dentista que eu posso considerar de expert é bem comum dentro do meu consultório, quando o paciente aparece desse jeito, que ele caiu de paraquedas já com implantes instalados. Mas é óbvio que exceções também vão acontecer, e é óbvio que já aconteceu algumas vezes de eu não ter o arsenal inicial necessário para fazer aquele atendimento inicial, e eu tive que partir para o que eu posso chamar do segundo perfil de dentistas que acontece muitas vezes, que é quando a gente quer ganhar um tempo, a gente não quer perder o caso, a gente quer fazer com que o paciente seja nosso, ele passe a ser o nosso paciente do consultório, e a partir do momento em que a gente tem isso em mente,
a gente vai ganhar um pouco de tempo. A gente ainda não tem os componentes, tecnicamente falando, não precisa de tanta pressa, mas eu estou tentando colocar didaticamente situações diferentes dentro do aspecto técnico da implantodontia para a gente poder se situar. Então, em algumas situações, como para mim também, eu vou querer ganhar um pouco de tempo com esse paciente para poder recuperar isso na sessão ou nas sessões seguintes, onde eu vou fazer uma pequena pesquisa do dentista, que é o segundo caso, que é aquele que ainda não conhece ou não identificou os implantes instalados. Então, o que esse dentista normalmente ele faz? Ele examina o paciente, que eventualmente trouxe um relatório dos implantes, mas vamos considerar que não, e ele, nesse processo de ganhar tempo, ele faz uma moldagem inicial do paciente para que haja um modelo de estudo e a gente possa, então, ter mais calma para poder fazer ou pensar no próximo passo. E, eventualmente, com o relatório do implante trazido pelo paciente, o dentista vai consultar alguns manuais, alguns livros, ou eventualmente, para outros colegas de turma de especialização, os professores de especialização, seu amigo, às vezes até mesmo um laboratório de prótese, que pode estar também com uma vasta experiência em implantodontia, e ele vai tentar, com isso, e ainda dentro da questão técnica, ele vai tentar relembrar os procedimentos que ele vai ter que fazer na próxima consulta. Então, esse tipo de recordação que a gente vai acabar precisando ter diz respeito aos procedimentos técnicos que a gente vai fazer. Então, vamos dizer que seja um dentista que não sabe direito o que ele vai fazer na próxima consulta, fora a questão de identificar o implante. Qual é a sequência protética mesmo que eu vou ter que fazer, hein? Pois a gente sabe que é a moldagem que vai ter que ser feita, transferentes de moldagem e análogos dos implantes ou dos pilares protéticos, mas nem todo mundo conhece isso. Como é normal a gente poder fazer uma consulta a outros colegas para poder identificar e poder fazer esse atendimento na próxima consulta, vamos encarar que esse tipo de dentista vai fazer isso dessa forma, com essa rotina. Então, na próxima consulta, numa outra sessão clínica, com a memória mais avivada, né, com a memória mais fresca, ele vai fazer com que aquele processo inicial que eu sugeri no outro tipo de dentista, ele possa fazer o seu procedimento de moldagem, utilizando transferentes de moldagem e análogos. Não é isso? Então, com isso, ele dá andamento para o caso. Agora, e se o paciente não trouxe um relatório ou as radiografias e a gente não tem nenhuma noção ou dica de quais são aqueles implantes que foram instalados? Como é que a gente faz? Pois é, a gente não sabe da história desses implantes, você pode ficar sem saber como executar o tratamento por causa disso, e aí você fica de saia justa, você pode ter algum tipo de dificuldade que é natural, como eu falei antes, devido à imensa quantidade de componentes protéticos, de implantes disponíveis no mercado, e aí com isso a gente realmente confunde. Só para explicar um pouco mais como é que é a minha rotina, eu costumo ter no consultório uma série de recursos para eu poder me virar, né, da maneira que eu posso. Então, mas é óbvio que de vez em quando eu preciso pedir socorro também. Como eu disse antes, essa é uma situação mais delicada em que a gente vai precisar, de alguma forma, ganhar um pouco mais de tempo para ter esses recursos disponíveis para a gente. Agora, existe também o terceiro tipo de dentistas, de profissionais, que, ao receber um paciente com implantes, já age de uma forma completamente diferente da primeira forma, do expert, ou do dentista que pode se mexer, quer relembrar o seu processo clínico de execução do trabalho. Que é aquele dentista, o terceiro caso é aquele dentista que não quer fazer o tratamento, ou, aliás, ele até quer fazer o tratamento, mas ele se sente inseguro tecnicamente, ele não se sente com a capacidade técnica de executar aquele caso, e com isso ele é reticente, mas ele acaba fazendo o que muita gente faz, que é fazer a indicação do tratamento desse paciente para outro colega, né? E aí, o que acontece? Ele vai pegar esse caso, ele vai indicar para um colega de confiança, aquele profissional que ele considera um especialista ou que tem mais experiência com a reabilitação oral sobre implantes, e por isso ele, até pelo fator ético que rege a nossa profissão, é mais do que natural e recomendável que ele não cometa nenhuma imperícia, faça uma reabilitação oral
de forma imprecisa, já que ele não sabe, né? E isso incorre em algumas decepções, incorre em alguns fatores que são importantes para a gente considerar dentro do aspecto do rendimento desse profissional que está ali dispensando aquele paciente e está indicando ele para outro colega. E muitas vezes também, e é muito justo que isso aconteça, aquele dentista ele não está a fim de sair da zona de conforto dele, a zona de conforto clínico, aonde ele sabe fazer aqueles procedimentos de reabilitação oral de forma mais limitada, sobre dentes naturais, ele sabe fazer muito bem, mas ainda tem um pouco de resistência em entrar no mundo da implantodontia. Isso ainda é muito comum. E ele não quer, com isso, sair da zona de conforto dele, o que pode acontecer também. Então, ele que gosta de fazer esses procedimentos mais rotineiros, ele acaba, como eu disse, ele também vai indicar o paciente para outro profissional e aí acaba perdendo a oportunidade de reabilitar aquele caso, muitas vezes até é um caso simples, e que ele simplesmente abre mão disso. Agora, se você não se acha identificado com o primeiro dentista, que é aquele que eu chamei de expert, que sabe praticamente todas as ações que ele vai tomar a partir dali, ou, mais importante, se você quer desenvolver e mudar essa realidade com mais essa atividade dentro do seu consultório, eu vou, de certa forma, te mostrar agora como é que a gente faz para não deixar o paciente perder o atendimento seguro que você quer dar para ele. Então, preste atenção, porque isso é uma dica bem interessante, que eu adoro falar sobre isso, e que eu quero que você aproveite também, de alguma forma, independente do nível de odontologia dentro da implantodontia que você esteja, eu gostaria que você prestasse atenção e pudesse me acompanhar nesse processo de identificação do paciente para que ele não saia mais do seu consultório. Então, você vai fazer 3 perguntas e você vai responder essas 3 perguntas para não deixar o paciente ir embora do seu consultório. Muito bem. As 3 perguntas que você vai responder ao mesmo tempo que você as faz, você vai fazer a partir do exame inicial do paciente. E aí a primeira pergunta que eu quero que você faça no momento que você está fazendo aquele atendimento para o paciente é: qual o tipo de restauração sobre implante que esse paciente que está ali na sua frente é candidato? Então, como é que é isso? Deixa eu compartilhar a tela com vocês agora, mais uma vez. Então, antes de responder, você vai fazer uma boa anamnese, vai descobrir há quanto tempo os implantes foram instalados, se correu tudo bem durante a cirurgia, etc. E nessa a gente vai procurar observar algumas coisas. Na hora do exame clínico, a gente deve confirmar, claro, qual dos arcos será tratado, qual o quadrante, se os implantes ainda estão submersos pela fibromucosa, de que modo os implantes estão distribuídos numa determinada região da cavidade oral do paciente, se possível, como eles estão dispostos radiograficamente e a sua condição óssea preliminar. Se a gente pode identificar clínica ou radiograficamente, se já foram instalados os cicatrizadores ou se os implantes estão protegidos apenas com o parafuso de cobertura. Então, com isso, a gente já pode ter uma boa ideia de qual tipo de restauração sobre implantes o time de profissionais e o paciente vão se envolver agora, né? Por exemplo, nesse caso, a gente vai ter uma única opção, que é a restauração unitária sobre um implante, que vai ser feita dentro de uma sequência técnica e de componentes para essa finalidade. Já adianto para você que, se for um caso unitário, a gente deve se precaver para que a futura coroa não tenha a menor chance de ficar com o seu parafuso de fixação frouxo, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? A resposta, presta atenção, que eu vou dar já ao longo dessa apresentação. Então, nesse outro caso, como é que a gente vai ver ou vai analisar? A gente vê que tem vários implantes adjacentes e eles já possuem seus cicatrizadores instalados. E a gente pode pensar numa restauração múltipla, implante suportada. Mas é claro que pode ocorrer um questionamento se isso realmente vai ser desenvolvido dessa forma, ou se a gente vai construir 4 restaurações isoladas, unitárias, ou 4 coroas unitárias, ou ainda 2 restaurações múltiplas de 2 elementos cada. Isso tudo vai influir de uma forma fundamental na nossa decisão sobre o mecanismo de retenção protética ou sobre os conceitos oclusais
que vão ser estabelecidos para esse caso. Já aqui nesse outro caso, de edentulismo total inferior, que a gente vê 8 implantes instalados, já com os seus pilares protéticos, naturalmente que a gente suspeita que a reabilitação desse caso vai recair numa reabilitação oral total com uma prótese múltipla, implanto retida e implanto suportada. A gente aqui não está pensando, no caso de edentulismo total, de fazer elementos unitários. E aí a gente já começa a derivar nosso raciocínio para esse tipo de solução, de uma prótese múltipla, implanto retida e implanto suportada. Ou aqui nesse outro exemplo, com cicatrizadores instalados sobre 4 implantes, a gente pode optar em duas diferentes modalidades de tratamento. Ou através de uma prótese múltipla do tipo protocolo, como no caso anterior, parecido com o caso anterior, ou por intermédio de uma prótese removível, implanto retida e implanto suportada, denominada de sobredentadura, retida por vários sistemas de retenção, como, por exemplo, o sistema barra clip. E aqui, num caso, um paciente já chegando apenas com 2 implantes instalados no arco dentado total inferior, sem qualquer relatório do colega que executou a primeira parte do trabalho, a gente deduz que a melhor solução protética seria uma outra modalidade de sobredentadura, dessa vez uma sobredentadura implanto retida, mais muco suportada. Então, uma vez anotadas essas observações quanto ao tipo de restauração que a gente tem como candidato ao caso, a gente precisa responder a uma segunda pergunta muito importante, né? Ela vai ser assim, crucial para a gente saber se a gente já pode começar o trabalho naquele mesmo instante. Então, nessa hipótese, a gente vai ter essa facilidade ou a gente vai ter que marcar o paciente para uma próxima consulta, como eu disse antes, na segunda modalidade de dentistas que a gente tentou classificar mais cedo. Então, a gente já até falou um pouco sobre isso na aula passada, ou então a gente já falou até um pouco sobre isso na apresentação passada, quando a gente falou sobre a superfície, a parte mais importante do implante, que é a plataforma do implante, e é isso que a gente vai precisar descobrir agora, é a plataforma do implante. Como é que a gente vai executar a próxima etapa protética se a gente não conhece qual é a plataforma do implante e, por consequência, fazer a nossa primeira etapa de moldagem e produção do nosso modelo de trabalho. Então, vamos compartilhar aqui a tela outra vez. Então, nessa primeira apresentação, eu falei para vocês que a parte mais importante do implante, do ponto de vista técnico, é essa que a gente está vendo aqui, é a plataforma do implante. E isso é primordial para o clínico, para o protesista, que quer continuar fazendo o atendimento daquele caso e reabilitando aquele caso clínico. Então, é sobre essa plataforma que, a partir de agora, a gente vai acoplar todos os componentes que vêm a seguir, né? Então, os componentes protéticos, eles vão permitir com que haja o início do processo de reabilitação daquele paciente, tanto da parte do profissional, do clínico, que está ali fazendo aquele atendimento do paciente, quanto, é óbvio, do laboratório de prótese, em que nós, dentistas, vamos orientar o nosso laboratório de prótese para esse procedimento, como é que a gente vai fazer tudo acontecer. Então, se, por exemplo, a gente já tem disponível as 2 peças fundamentais para essa fase, quais são as peças fundamentais? A gente já pode começar a fazer a moldagem dos implantes de uma forma rápida e bem prática. Então, para isso, a gente vai precisar de transferentes de moldagem, e como o nome já diz, são os componentes que se acoplam a essa plataforma para o início do processo de moldagem dos implantes. A gente vai precisar também de análogos do implante ou do pilar protético que estiverem instalados naqueles implantes, que vão exercer o papel do implante, né, o lugar do implante, análogos, dentro do modelo de trabalho. Então, existem 2 técnicas básicas para a moldagem do implante, com os sistemas convencionais. É claro que a gente aqui está fazendo uma abordagem super básica, em que a gente não está, por exemplo, dando ênfase para odontologia digital, que aí é uma outra conversa. Mas, basicamente, aqui a gente tem 2 tipos de moldagem para fazer: a técnica de moldeira fechada e a técnica de moldeira aberta. Então, com uma dessas técnicas e com esses componentes, é que a gente vai poder reproduzir a situação clínica dos implantes, que está na boca do paciente, para o modelo sobre o qual o técnico de laboratório vai executar a sua parte do trabalho. E de posse dos modelos de trabalho,
vai ser possível estabelecer com mais calma qual o mecanismo de retenção protética que vai ser realizado para esse paciente. Então, tentando resumir o que a gente viu até agora, a gente vê duas perguntas que precisam ser respondidas para que aquele paciente não vá para fora do nosso consultório. A gente não tem necessidade absoluta de indicar esse paciente para outro consultório. A gente vai fazer com que ele possa ficar ou ser mantido no nosso consultório. Respondemos a duas perguntas básicas. Qual é o tipo de restauração que esses implantes eventuais vão receber e qual é a plataforma do implante que a gente vai restaurar. Baseado nessas duas perguntas, a gente vai poder responder a terceira pergunta, que é super importante, como eu disse antes. Vamos ver qual é? Então, a gente sabe que existem duas maneiras básicas de fazer a retenção sobre os implantes. A prótese cimentada e a prótese aparafusada. São básicas para a gente poder raciocinar em mecanismos eventualmente diferentes desse, que a gente não tem muitos hoje. Ainda não tem muitos hoje. Então, se a gente tem ou vai usar cimentos para cimentar nosso trabalho protético ou parafusos, todo o processo seguinte à moldagem de trabalho ou a confecção do modelo de trabalho vem a reboque dessa primeira atuação clínica, a moldagem. Junto com o laboratório de prótese, como eu disse antes, a gente vai discutir, para aquele caso, qual a melhor saída protética, qual a melhor maneira de fazer a retenção protética daquele trabalho. Óbvio que existem preferências individuais do profissional, alguns vão preferir próteses cimentadas, outros vão preferir próteses aparafusadas. Eu já tive uma fase da minha história clínica em que eu dava muita preferência às próteses cimentadas, e hoje já não está mais assim. A gente vai aprendendo, vai vendo as possibilidades, e a gente hoje praticamente executa próteses cimentadas apenas como exceção da regra, e que as próteses aparafusadas, pela evolução da técnica, pela evolução da tecnologia envolvida na reabilitação oral, hoje a gente tem possibilidades maiores com as próteses aparafusadas. Mas vamos discutir um pouco sobre isso dentro do aspecto de quais os elementos que vão estar ali interessando para a gente no momento da decisão junto com o laboratório de prótese, o que vai ser feito. Então, para o caso clínico fictício, que o paciente aparece no consultório já com implantes instalados, a gente determinando, ou vai determinar com calma, como eu disse, respondendo a terceira pergunta, qual o método de retenção que a gente vai ter. Isso qual das três opções retentivas vai ser executada para aquela reconstrução que a gente está prestes a fazer junto com o laboratório de prótese. Eu comentei que a gente tem uma prótese cimentada, um tipo de prótese cimentada, um tipo de prótese parafusada, faltou o terceiro tipo. O terceiro tipo diz respeito às sobredentaduras. Como é que a gente vai querer que aquelas próteses removíveis acopladas a implantes vão ser retidas? Elas vão ser retidas apenas por sistema barra-clipe ou sistemas individuais como o Ring, PO, Tachman, sistema ERA, qual vai ser? Então, existem três modalidades básicas para isso. Então, vamos voltar aqui para compartilhar, repetindo, qual o mecanismo de retenção que a gente vai poder adotar para o nosso paciente para que ele receba a sua reabilitação, por parafuso ou cimento, não é? Ou ainda, como eu disse, como no caso das sobredentaduras, por retentores mecânicos isolados ou por retentores mecânicos esplintados. Bom, se a gente comparar o trabalho sobre implantes com o comportamento de uma restauração sobre dentes naturais, a gente tem o que a gente conhece muito bem, que são os núcleos intrarradiculares, que são de várias formas, várias maneiras da gente construir um núcleo em que a gente explora o conduto radicular para poder recuperar o elemento coronário e mais tarde a gente poder fazer a cimentação do nosso trabalho, de uma coroa, por exemplo, esquematicamente. E quando a gente transporta isso para os implantes e para a prótese óssea integrada, a gente sabe que existe uma variedade imensa de componentes protéticos que permitem a retenção desse trabalho protético sobre eles, né? Sobre os implantes. Então, no Brasil e no mundo todo, a gente tem os chamados núcleos sobre implantes, ou pilares protéticos sobre implantes, de várias formas, e que isso, para a gente, hoje é uma infinidade de variações que dão para a gente vários recursos para que a gente possa reter nossas próteses.
Normalmente eles são conhecidos como abattements também, né? Muita gente chama de abattements ainda, e que é uma palavra inglesa que ao pé da letra tem a conotação de abotoamento, de como é que a gente vai abotoar alguma coisa dentro de outra coisa. E a gente, no Brasil, a gente costuma dar uma outra designação, como pilares protéticos, munhão ou conexão, né? Isso é muito comum. Do método travamento, que depende da plataforma do implante, o assunto que a gente falou numa outra apresentação, como eu já disse antes, os pilares protéticos são sempre retidos por parafusos. Então, todos esses componentes protéticos, independente da marca, do sistema, quase todos eles são retidos por parafusos. Já existiu um outro sistema denominado Bacon, algum tempo atrás, parece que ele já está fora do mercado nacional há algum tempo, que não era através de parafuso, era através de martelamento. Ele era martelado dentro do conduto e, com isso, a gente podia fazer a retenção do trabalho protético. E outros, a gente não vai considerar agora, vamos falar hoje dos sistemas mais tradicionais, em que os pilares protéticos são aparafusados dentro dos implantes, sendo acoplados na plataforma desses implantes. A forma coronária de qualquer um desses pilares vai estar diretamente relacionada ao método que a gente vai utilizar para a retenção das coroas, pontes, das próteses que a gente vai construir sobre eles. E a gente vai mostrar a seguir. Então, a gente pode utilizar pilares protéticos que permitem com que a prótese fixa seja aparafusada no seu interior. Esse é o método mais tradicional de retenção protética em implantodontia, em que os pilares instalados eles funcionam como elementos intermediários que, de certa forma, de um ponto de vista meramente mecânico, eles vão prolongar o comprimento dos implantes onde eles estão acoplados. Como o topo do parafuso que prende o cilindro no implante possui roscas na sua superfície oclusal, a prótese vai ser fixada a eles com outros parafusos de calibre ainda menor. Existe um número imenso de formatos, de tamanhos de pilares para o aparafusamento da prótese osso-integrada. A gente pode ver aqui exemplos de pilares retos, que são mais tradicionais porque têm o seu eixo de inserção coincidindo com o implante. Além disso, a gente também vê que existem alguns pilares angulados. Eles são ideais para que a gente consiga o paralelismo entre os implantes, que por alguma razão eles não mantiveram o mesmo ângulo de inserção durante o procedimento de instalação desses implantes. Procedimentos cirúrgicos, os implantes não ficaram paralelos e com esses componentes a gente pode fazer a paralelização entre eles. Então, salvo algumas exceções, normalmente os fabricantes de implantes procuram seguir um padrão que não foge muito ao tradicional, tentando facilitar a nossa vida de clínicos, de protesistas, né? A gente vê aqui, por exemplo, um caso clássico de edontolismo total com 5 implantes instalados. E aqui os pilares protéticos que não são personalizáveis sendo preparados para a sua instalação. Então a gente vai pegar esses componentes e vai acoplar sobre os implantes e a gente vê aqui numa visão frontal como esses pilares já instalados e a prótese protocolo com seus parafusos de fixação. E aqui a prótese acoplada após o torque dado a esses parafusos. Então, para quem já trabalha com implantes há algum tempo, claro que isso são informações muito básicas. Então, vamos considerar que tem também muitos colegas gostariam de conhecer essa filosofia básica do tratamento, né? Então, esses outros pilares, né, seguindo com essa linha, a gente falou de um tipo de pilar, esses já são pilares que permitem com que a prótese fixa seja cimentada na sua face externa. Eles têm basicamente a forma cônica, além de uma delimitação na sua área cervical, que indica onde a coroa total irá se acoplar. Esse formato genérico ele pode ser modificado pelo protesista, pelo clínico, ou pelo laboratório de prótese, através de um procedimento chamado de fresagem, de acordo com vários fatores que a gente não vai precisar discutir agora nesse momento. A gente vai deixar para uma outra oportunidade. Bom, e sobre isso tudo, a coroa vai ser cimentada sobre esse elemento protético. Então ele lembra muito, como a gente vê, ele lembra muito a instalação de um núcleo intrarradicular em dentes naturais, onde a gente faz ou fez o acoplamento, através, nesse caso, de parafuso, e depois, mais tarde, a coroa cimentada sobre esse componente. E aqui a gente também pode ver uma variedade muito grande
de componentes para essa finalidade, cimentação do trabalho protético, que a gente tem disponível no mercado. Da mesma forma que alguns pilares para prótese aparafusada, a gente também tem disponíveis componentes pré-angulados para corrigir uma inclinação mais desfavorável do implante, caso ele tenha sido instalado dessa forma pelo cirurgião. Quer dizer, faltando um pouco de paralelismo, a gente tem como corrigir isso. Então, como eu comentei antes, por muito tempo houve uma briga, uma grande discussão entre vários profissionais e professores e cientistas, né, debatendo sobre qual a modalidade retentiva que era melhor para a retenção dos implantes. Hoje a gente sabe que um dos fatores mais importantes tem sido a preferência técnica e laboratorial dos profissionais que estão envolvidos com o tratamento. Então a gente não tem mais esse tipo de discussão. Até onde eu sei, não tem mais acontecido isso. De qualquer maneira, nesse momento a gente está mais focado numa abordagem técnica, como eu disse antes, e a gente aqui procura primeiro mostrar qual é a diferença básica entre essas modalidades retentivas. Então, o cirurgião dentista, juntamente com o laboratório de prótese, ele vai poder selecionar os pilares de semi-personalização que vão ser utilizados para a correção desse não paralelismo. Aqui a gente vê pilares modificados e os casquetes metálicos que foram confeccionados a partir disso. E aqui as várias fases do tratamento, a prova clínica dos pilares semi-personalizáveis, a prova dos casquetes metálicos sobre eles e, finalmente, a cimentação da prótese parcial fixa, uma prótese cimentada sobre implante. E o terceiro e último tipo de pilar protético que a gente comenta aqui, de forma genérica, são aqueles que permitem que o paciente abotoe e desabotoe suas próteses totais que estão implantorretidas. Um dos mais comuns é denominado de O-ring, que a gente vê aqui. Eles também apresentam uma grande variedade de opções mecânicas e que se combinam com componentes que vão ser embutidos dentro do acrílico da prótese removível, e assim permitindo o encaixe do tipo macho e fêmea. Normalmente eles provocam um ruído característico de clique ao se acoplarem e desacoplarem da cavidade oral do paciente. Como a gente pode observar aqui nesse esquema, os pilares são acoplados e aparafusados sobre os implantes, e a prótese que tem embutido um elemento de retenção correspondente é pressionada sobre esses elementos machos, e com isso eles retêm e até certo ponto estabilizam essa prótese. É claro que essa estabilidade vai depender de uma série de outras características do caso, que a gente vai deixar para discutir numa outra hora. E aqui um exemplo clínico de um caso de sobredentadura retido pelo sistema Boa-Tachmann. Um caso bastante antigo, mas que ainda tem a sua validade em algumas situações clínicas. E por último, outro método de retenção das sobredentaduras, que a gente pode utilizar os mesmos componentes para próteses aparafusadas. E dessa vez, para o aparafusamento de uma barra metálica que vai servir para que a prótese total seja acoplada a ela com o uso dos sistemas chamados de barra clip. Nesse exemplo clínico, foram utilizados 4 implantes, cuja barra, apesar de apresentar a extensão em cantilever bilateral, possibilitou que apenas 3 clipes de retenção fossem suficientes para a necessária estabilização e retenção da prótese. Até onde eu sei, nos últimos 15 anos, a sua indicação tem sido reduzida para a reabilitação do edentulismo total. Talvez principalmente pela evolução e simplificação das técnicas e dos materiais que a gente tem hoje em dia, para a construção de próteses fixas do tipo protocolo de Brånemark. Entretanto, tem importância como métodos mais econômicos para a solução de casos de atrofia severa, principalmente na mandíbula, ou para a reabilitação de pacientes submetidos a grandes cirurgias oncológicas e que sofreram grandes mutilações bucomaxilofaciais. Bem, é claro que nessa apresentação não pude aprofundar muito os conceitos que permitem com que a gente possa escolher com mais propriedade qual dessas opções a gente vai poder indicar para cada um dos casos clínicos que a gente mostrou aqui. Apenas para lembrar, por meio dessas 3 perguntas clínicas que eu citei agora nessa apresentação para você, fica mais fácil o início do atendimento que você pode prestar ao seu paciente que já chegou com implantes instalados. Resumindo, eu procurei mostrar de forma genérica que nesse primeiro exame clínico que você vai identificar qual tipo de restauração é de mais provável indicação para o caso, que você precisa identificar qual tipo de implante instalado no que se refere à plataforma presente no topo desse parafuso. Identificar qual vai ser o mecanismo de retenção que a prótese que vai ser construída vai precisar obedecer.
Um parênteses para essa última pergunta, cuja resposta eu acabei de te apresentar, é que você não precisa responder ela na primeira sessão clínica de atendimento do paciente. Após uma segunda consulta, com os procedimentos de moldagem e produção dos seus modelos de trabalho, que idealmente são montados em articulador semi-ajustável, você vai poder pensar com calma nessas alternativas, discutindo com o seu técnico de laboratório, junto com as suas preferências pessoais, qual a melhor solução para o caso. Bem, eu espero que você tenha gostado dessa apresentação. Como eu disse, a gente tem aqui no chat a possibilidade de fazer os comentários. Eu vou, na medida do possível, estar respondendo para vocês aqui, nesse processo de semi-live que a gente está apresentando hoje, em que esse vídeo está sendo gravado e que você vai poder interagir comigo, porque eu estou ao vivo agora respondendo os comentários e algumas perguntas eventuais. Quero agradecer você de estar participando aqui hoje comigo. Quero agradecer você que está também no replay e poder deixar seu comentário aqui embaixo para a gente poder também participar e responder alguma dúvida eventual que você tenha. Gostaria de, mais uma vez, pedir para você se inscrever no canal. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, faz o clique aí no sininho para você receber as notificações dos novos vídeos que a gente vai apresentar. Queria dar uma boa noite para todos e dizer que toda quarta-feira a gente aqui no canal Odonto Money está disponível para poder ter com vocês a melhor experiência possível da nossa odontologia. Vou deixar também o link para o curso Protimplante, que, para quem ainda não conhece, é o primeiro curso online de prótese sobre implante, que dá para o clínico geral, o protesista, aquele que já fez seu curso de implantodontia e que não teve uma carga de prótese sobre implante muito grande, faça o contato comigo, acesse também o nosso site do curso Protimplante, que lá tem muita coisa legal para você aprender, para você ficar atento para as nossas aulas. Uma vez por mês a gente vai falar sobre a parte técnica da implantodontia, ou comigo, ou trazendo um convidado especial que vai falar sobre algum aspecto cirúrgico ou protético. E eu quero que você esteja junto comigo, mais uma vez, na próxima quarta-feira, junto com o canal Odonto Money. Falou, gente. Boa noite, então, para você. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira. Tchau.